Olá, amados, William aqui falando com vocês, graça e paz. Quanta alegria estarmos aqui para juntos estudarmos a Sagrada Escritura, não é mesmo? Vamos dar continuidade ao nosso curso bíblico. Estamos aprofundando o Evangelho de São João e hoje nós vamos estudar do capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 34. Mas antes, como sempre peço a vocês, caso vocês não sejam inscritos no nosso canal, por favor, se inscrevam no nosso canal para que nós possamos somar cada vez mais irmãos. Também deixem o seu like, preventivo, ativem o sininho de notificações para que vocês possam estar a par de todas as novidades do nosso canal. E também, amados, compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos e grupos e nas redes sociais, para que essa bênção possa alcançar cada vez mais irmãos. Agradecemos a bondade de cada um de vocês e nesse momento agora convido para que vocês possam comigo pedir o auxílio do Espírito Santo, rezando. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, vamos continuar o nosso curso bíblico aqui. Estamos aqui no Evangelho de São João. Eu convido vocês para que vocês possam ler comigo do versículo 19 ao versículo 28. Vamos ler juntos. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: quem és então? És tu Elias? Ele disse: não o sou. És o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és? Para darmos uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse ele: eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amados irmãos, aqui nesse versículo 23, nós temos aqui uma ordem de Deus. Notem, aqui o nosso amado Deus, ele pede para que nós possamos endireitar o caminho do Senhor, para que nós possamos preparar o nosso coração, para que nós possamos abrir o nosso coração, para que o Rei da Glória, que é o próprio Cristo, possa entrar, reinar na nossa vida. Então, amados, nós podemos marcar aqui como ordem, e ordem vocês sabem que nós marcamos com a cor vermelha. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Certo? Então, amados, vejam. Vamos ler aqui agora do versículo 24, continuar nossa leitura do versículo 24 ao versículo 28. Alguns dos enviados eram fariseus. Perguntaram-lhe ainda: e por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Isso se passava em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. E São João Batista nos dá aqui um exemplo de humildade, um exemplo de conhecimento de si mesmo, e nós possamos refletir também a nossa missão aqui nesse mundo.
Nós temos uma missão, assim como São João Batista, nós somos convidados a ser seguidores de Jesus, mas assim como São João Batista também, somos convidados a apontar Jesus para os irmãos. Então aqui, de forma alguma, São João Batista quis se equiparar a Jesus ou se colocar no lugar de Jesus. Ele sabia exatamente a sua missão, que era exatamente apontar, preparar o caminho para o Salvador, para o Rei da Glória reinar nos corações dos homens. Então vamos continuar a nossa leitura agora do versículo 29 ao versículo 31. Vamos ler comigo. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Aqui no meu arquivo tem um pequeno problema, certo, de edição aqui no arquivo. Não tem o versículo 31 ao versículo 34, mas vocês podem acompanhar aí na Bíblia de vocês. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, certo? Vocês acompanham aí na Bíblia de vocês. Irei ler agora do versículo 31 ao versículo 34. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo: Vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, disse-me: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho que ele é o eleito de Deus. Amados, são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, meus amados irmãos, nós podemos perceber uma grande graça, uma grande glória de Deus na nossa vida. São João Batista, ele veio apontar o caminho do Senhor, ele veio apontar a luz do mundo, reconhecendo o seu lugar, tendo humildade, que nos ensina aqui no Evangelho a termos humildade, sabermos exatamente qual a nossa missão, de forma alguma ocupar o lugar de Jesus, ele que tem que ser glorificado, ele que tem que ser exaltado, adorado. Nós somos pequeninos, pequenas setas, somos apenas uma seta, assim também como nos ensina aqui o evangelista através do testemunho de São João Batista. Meus amados, é muito importante que nós tenhamos em mente a nossa missão. São João Batista veio apontar o Cordeiro, ele disse, né? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Amados, aqui quando nós vimos aqui e lemos nesse evangelho que São João Batista, ele aponta o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nós podemos entender que Jesus ele tira o pecado por excelência. E o que é o pecado por excelência? O pecado por excelência, amados, é recusar, reconhecer Jesus como o enviado de Deus. Meu amado, minha amada, Jesus veio nos revelar a verdade, veio nos revelar a vontade do Pai. E todo aquele que não quer aceitar essa verdade, não quer viver essa verdade, não quer viver como Jesus como centro da sua vida, esse sim é cego. Amados, a cegueira ela pode vir exatamente com essa nossa recusa de aceitar, de viver em Jesus, a ponto de a gente não saber qual é a vontade de Deus a respeito do homem. Ora, se Jesus veio por meio da Virgem Maria para nos salvar, ele veio revelar da parte de Deus a vontade dele para a nossa vida. Então, amados, São João Batista tem essa missão de apontar, de dizer que Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. E vejam, meus amados irmãos, também aqui algo muito interessante, que São João Batista veio para esse mundo também para testemunhar
e ele viu de fato o Espírito Santo descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre Jesus. Perceba, meus amados, que aqui tem um grande segredo no versículo 33, um grande segredo. Deus falou para São João Batista, o nosso Pai amado, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é o que batiza como Espírito Santo. E São João Batista, de fato, viu, e ele diz no último versículo, no versículo 34, eu vi e dou testemunho que ele é o eleito de Deus. Então aqui perceba que São João Batista, ele viveu uma experiência, ele ouviu a voz de Deus e de fato viu cumprir a voz de Deus na sua frente. Então ele testemunha aquilo que ele vive, aquilo que ele viveu. Amados, percebam que aqui Deus, o nosso Pai, diz para São João Batista que o Espírito Santo ia descer sobre Jesus e iria permanecer nele. O que nós tiramos disso de lição? Percebam, é necessário que nós recebamos o Espírito Santo. É fundamental. Mais fundamental ainda, meus amados irmãos, é que o Espírito Santo ele permaneça em nós. Que nós não possamos pecar através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos olhares, lutar contra o pecado, para que esse Espírito Santo permaneça em nós. É só quando o Espírito Santo permanece em nós que somos capazes de fazer a obra de Deus, porque sem Jesus nós não podemos nada. No Evangelho de São João aqui, no capítulo 15, no versículo 5, Jesus ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então é necessário que também, assim como Jesus, o Espírito Santo possa descer sobre nós e possa também permanecer. E para isso é fundamental que nós possamos perseverar no curso bíblico, perseverar na vida de oração, perseverar numa vida sacramental, em busca dos sacramentos, da missa, da confissão. É fundamental, amados. Veja, lá em Mateus, no capítulo 24 e no versículo 13, diz assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Perseverar é fundamental para a nossa vida. Para alcançarmos tudo na nossa vida, é fundamental perseverança. Lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 36, diz assim, é de perseverança que tendes necessidade para cumprirdes a vontade de Deus e alcançardes o que ele prometeu. Então, qual a mensagem de Deus, segundo esse evangelho, para a nossa vida de hoje? Para nosso agora, para o nosso hoje. Amados, é fundamental que nós possamos fazer essa leitura do evangelho e nos perguntar, nos questionar e entrar em oração e pedir discernimento a Deus para que Ele mostre as situações que nós temos que mudar. Aquilo que impede de que o Espírito Santo também permaneça em mim, o que eu preciso fazer. Amados, como aplicar todo esse ensinamento que nós aprendemos hoje aqui, nesse vídeo de hoje, dessa continuação, não é? Do Evangelho de São João. Como aplicar isso na nossa vida? Amados irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo, nos preparando através desse curso bíblico, aprofundando o Evangelho de São João. Teremos um grande prazer de sempre rezar por cada um de vocês e pedimos as vossas orações para que nós possamos sempre perseverar junto com vocês. Rezem conosco, rezem porque estamos em oração por cada um de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço a todos. Ósculo Santo, graça e paz.